Olá, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é Daniel Silveira e nessa gravação hoje eu vou aqui provar nas Sagradas Escrituras que a oração da Ave Maria está completamente provada na Bíblia Sagrada, certo? Ou seja, dá para se provar toda a oração da Ave Maria à luz das Sagradas Escrituras. Bom, eu separei aqui por partes, certo? No começo diz assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Isso está escrito em Lucas capítulo 1, no versículo 28. Abra aí sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 28, que você vai encontrar essa primeira parte, certo? A segunda parte diz: Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Veja que isso está escrito em Lucas capítulo 1, no versículo 42, certo? Isabel, cheia do Espírito Santo, fala isso a Nossa Senhora. A partir daqui é que muitas pessoas têm dificuldade de provar à luz das Sagradas Escrituras. Nessa parte que diz Santa Maria, Mãe de Deus. Bom, nós vamos provar que Maria é santa e que ela é Mãe de Deus. Para provar que Maria Santíssima é santa, vamos ver aqui em Mateus capítulo 12, versículo 33, onde a Bíblia diz que a gente conhece o fruto, a gente conhece a árvore pelo fruto. E em Lucas capítulo 1, versículo 42, nos mostra que o fruto da Virgem Maria é Jesus, certo? Jó capítulo 14, versículo 4, diz que o impuro não pode dar luz a um puro. E até aqui nós podemos entender claramente que a Virgem Maria é santa, porque Jesus Cristo se fez carne, ou seja, Deus se fez carne no ventre da Virgem Maria. Então, para que isso acontecesse, Maria tem que ser santa, porque jamais Deus, que é puro, ia aceitar ser formado em um ventre impuro, porque o puro dá luz ao puro e o impuro dá luz ao impuro. Não pode o impuro dar luz ao puro, certo? Então a Virgem Maria foi escolhida por Deus, preservada por Deus, para poder ser digna de, em seu ventre, Deus se fazer carne. Como lá diz em 1º capítulo do Evangelho de São João, no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Nossa Senhora é santa, certo? Nós podemos ver aqui. Muitos protestantes falam que... Onde é que vocês provam que Maria foi salva antes de herdar o pecado de Eva e Adão? Meu querido, Judas, no versículo 24 da Epístola de Judas, só tem um capítulo, a Epístola de Judas. Algumas Bíblias não diz nem o número 1 do capítulo, apenas tem os versículos. No versículo 24 de Judas, fala que Deus é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar imaculados, né? Então, a Virgem Maria foi preservada, foi salva por Deus antes de herdar o pecado, para que ela fosse digna de, em seu ventre, ela receber Jesus Cristo, né? Formar o corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como eu já disse no 1º capítulo de João, no versículo 14. Então essa mulher teria que ser santa, para que em seu ventre formasse o sangue que purifica o mundo, que é o sangue de Cristo. Abra sua Bíblia na primeira epístola de São João, no versículo 5 até o versículo 7. Veja que coisa linda diz aqui. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
E esse sangue, aonde foi formado? No ventre da Virgem Maria. Existe o DNA da Virgem Maria nesse sangue que purifica o mundo. Como é que o sangue que purifica de todo pecado, como aqui diz no versículo 7 do primeiro capítulo da primeira epístola de São João, diz que seu Filho nos purifica de todo pecado, ou seja, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como é que o sangue de Cristo purifica se ele tem pecado? Impossível, né? Então, o sangue de Cristo não tem pecado. E para que o sangue de Cristo não tenha mácula, ele tinha que ser formado no ventre de uma mulher imaculada. Ou seja, essa mulher foi escolhida por Deus e é a Virgem Maria. Certo? Então aqui nós provamos que a Virgem Maria é santa. E mãe de Deus, Daniel, onde é que a gente pode provar? Lucas capítulo 1, no versículo 43. Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: de onde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor. A mãe de meu Senhor. Quem era o Senhor de Isabel? Era Deus, porque existe só um só Senhor. Não é verdade? Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4, nos ensina isso. Nos ensina isso claramente. Então, a Virgem Maria é mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus Cristo. Primeiro versículo do Evangelho de João, do Evangelho de São João, no primeiro capítulo, no versículo 1, fala que Jesus é Deus. E quem foi a mulher escolhida para gerar em seu ventre o Verbo encarnado? A Virgem Maria. Lucas 1,35 fala isso. E João capítulo 1, versículo 14. Bom, então aqui nós provamos que Maria Santíssima é santa e é mãe de Deus. Estamos aqui na parte da oração que diz Santa Maria, Mãe de Deus. Certo? Vamos agora para a parte final, onde diz: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos ver aqui detalhadamente essa última parte da oração Ave Maria. Diz assim: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver que pedimos a intercessão da Virgem Maria por nós, né? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E como provar que Maria, os santos e os anjos podem interceder por nós? Primeira coisa que devemos saber é que a igreja é o corpo místico de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 18, fala que Cristo é o cabeça desse corpo, né? Nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 30, que o corpo místico de Cristo vive em unidade, certo? Por Cristo ser o cabeça da igreja, é por Cristo que todas as coisas que estão no céu e as que estão na terra estão em plena unidade. Você pode abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 1, do versículo 9 ao 10, que vai nos mostrar essa unidade que há entre o céu e a terra. Ou seja, nós temos a unidade plena com o céu. Por isso que nós pedimos a intercessão dos santos. Mas os protestantes, eles usam uma passagem de 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5. 1 Timóteo 2,5 diz assim. Vamos ver aqui. Abrindo aqui minha Bíblia. Diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lendo essa passagem, nos dá
aparenta dizer aqui que somente Cristo é o mediador das orações dos homens a Deus. Mas entenda que aqui diz que Jesus Cristo é o mediador. Mas como nós podemos entender isso? Lendo o versículo 6, que diz que se entregou como resgate por todos, tal é o fato atestado em seu tempo. Veja que essa mediação de Jesus Cristo refere-se ao sacrifício da cruz. Porque nós podemos ver que a última palavra do versículo 5 de 1 Timóteo capítulo 2 fala Jesus Cristo, homem. Aqui nós podemos entender que isso trata-se do sacrifício de Cristo, da entrega de Jesus Cristo no sacrifício da cruz, que foi morrer por nós. Então, somente Jesus Cristo podia morrer por nós para nos resgatar. É esse resgate que Cristo faz através do sacrifício da cruz. Então, isso refere-se ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz por todos nós. Certo? Nós podemos ter a certeza disso porque nós sabemos que as Sagradas Escrituras não é contraditória, porque ela é a palavra de Deus. Se somente Cristo pode interceder por nós, ou seja, pode rezar, nos levar a ter essa comunhão com Deus, da forma que o protestantismo prega, a Bíblia seria contraditória se nós acreditássemos da forma que os protestantes pregam. Porque no versículo 1 desse capítulo 2 de 1 Timóteo diz: acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graça por todos os homens. Veja que no versículo 1 nos ensina a rezarmos uns pelos outros. Mas só que Jesus não é o único mediador que nos leva a Deus. Conforme o protestantismo prega, só Jesus Cristo pode interceder por mim. Mas se eu for acreditar da forma que eles pregam, a Bíblia é contraditória, porque no versículo 1 fala que alguém pode rezar por mim, orar por mim, pedir a Deus por mim. Então, meus irmãos, a passagem de 1 Timóteo 2,5 não se refere a mediar orações, e sim ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Certo? Outra prova disso, nós podemos ver a intercessão dos anjos por nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8, no versículo 3, veja só o que diz. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está adiante do trono. Veja que este anjo, ele tinha acesso a todas as orações de todos os santos. Ou seja, as orações de todos os santos, como diz aqui. Certo? Então a Bíblia não é contraditória. A Bíblia não é contraditória. Se ela mesmo nos ensina que nós podemos rezar um pelos outros, eu posso interceder pelo irmão meu. Assim é a intercessão dos santos. Então, 1 Timóteo 2,5 refere-se à mediação de Cristo ao sacrifício da cruz, e não em relação às orações. Porque a Bíblia não é contraditória. Como nós podemos ver, nós podemos rezar uns pelos outros, e os anjos rezam por nós, ou seja, intercedem por nós. Apocalipse 8:3 fala isso. Nós sabemos que a igreja é o corpo místico de Cristo, e a igreja, ela está presente de 3 formas. A igreja triunfante, que é a que está no reino dos céus. A igreja militante, que somos nós que estamos na terra. E a igreja padecente, que são aqueles que estão no purgatório. E aqui está a unidade do corpo místico de Cristo, como tem lá em Efésios capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Para fortalecer nosso argumento, vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 12. Abra em Hebreus capítulo 12, vamos ver aqui
No versículo 22 ao 23, diz assim: vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Veja que no versículo 22, a Bíblia diz: vós vos aproximastes. Essa aproximação de nós com a igreja triunfante, que é aqueles que estão nos céus, é permitida através de Cristo, que é o cabeça do corpo místico da igreja. Como já citei, e vou falar mais uma vez, Efésios capítulo 1, do versículo 9 ao 10, nos mostra essa unidade claramente, meus irmãos. Nós podemos entender também, abrindo a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, você pode ler aí do versículo 12 até o versículo 30, você vai ver a unidade que há entre todos os membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Mas uma coisa muito interessante que chama muito a minha atenção, é que no versículo 21 desse capítulo 12 de 1 Coríntios, diz assim: o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Veja só, que aqui diz que é uns ajudando os outros. O corpo místico inteiro vive esta unidade. Para você ver como é linda a unidade entre a igreja militante, a padecente e a triunfante. Eu não estou dizendo aqui que existe 3 igrejas. Não é isso. Existe uma igreja presente de 3 formas diferentes. Ok? Como nós sabemos que no reino dos céus existem intercessores por nós. Você abra sua Bíblia em Jó, capítulo 33, no versículo 23, diz assim: se perto dele se encontra um anjo, um intercessor entre 1000, para ensinar-lhe o que deve fazer. Veja que diz um intercessor entre 1000. Ou seja, existem vários intercessores no reino dos céus. Os protestantes, atacando a fé católica, eles tentam negar a intercessão dos santos usando um texto muito conhecido que está em Eclesiastes capítulo 9, do versículo 5 ao 6. A Bíblia diz assim: com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos de nada sabem. Para eles não há mais recompensa, porque sua lembrança jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja acabaram. Não terão mais parte alguma para o futuro, no que se faz debaixo do sol. Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 9, do versículo 5 ao 6. E é muito usado pelos protestantes. Mas nós temos que entender uma coisa. A questão é que os versículos citados em Eclesiastes não fazem referência a um estado mental dos mortos, mas sim ao infortúnio espiritual em que se encontram por causa do lugar aonde estão. Nós sabemos que os mortos, os quais os textos se referem, são aqueles que morreram na inimizade de Deus, e não a qualquer pessoa que morreu. Analise a seguinte passagem que eu vou dizer para vocês aqui. Provérbios capítulo 9, versículo 18. Diz assim: ignora ele que ali há sombras e que os convidados da senhora loucura jazem nas profundezas da região dos mortos. Veja que aqui fala da região dos mortos. Agora veja Provérbios 15, 24. Aqui vai colocar a diferença entre os santos e os que estão mortos. Provérbios 15, 24 diz: o sábio escala o caminho da vida,
para evitar a descida à morada dos mortos. Veja a diferença. O sábio escala o caminho da vida para evitar a descida à morada dos mortos. Então aqui nós podemos entender a diferença. Veja que essa passagem de Eclesiastes, capítulo 9, do 5 ao 6, aplica-se aos mortos e não aos santos. Porque, como sabemos, os santos não estão mortos. João capítulo 11, do versículo 25 ao 26, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Então, meu amado, os santos não são considerados os mortos. Os mortos são aqueles que estão no infortúnio das almas, que é na morada dos mortos. Os santos estão no céu com o Senhor. Certo? Mateus capítulo 22, versículo 32, a Bíblia diz: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então nós temos que acreditar que os santos ressuscitam também com Cristo. Ou seja, estão ao lado de Cristo. Porque se nós não acreditarmos nisso, a nossa fé é vã. Vamos analisar 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 16 ao 17. Diz assim: Pois, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. E ainda estáis em vossos pecados. Veja que aqui claramente fala que os santos estão com Jesus Cristo. Porque morreram aqui na terra na amizade com Deus. Então, quando passaram daqui, foram para o reino dos céus. Certo? Nós podemos ver a questão do juízo particular. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vamos analisar aqui também, porque eles dizem que os mortos estão inconscientes, né? Os mortos entre aspas, porque os santos não estão mortos. Eles dizem que estão inconscientes. Veja só Gênesis 4:10, o que foi que Deus falou para Caim, que tinha matado seu irmão Abel. Veja só. O Senhor disse-lhe: Que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Aí eu pergunto, como isso acontece? Vamos agora pular de Gênesis para o último livro das Sagradas Escrituras, que é o Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 10, diz assim: Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz. Veja, clamavam em alta voz. Como é que pode ele estar inconsciente se eles estão clamando em alta voz? Inconsciente não fala, meu filho. Então, eles estão conscientes, certo? E estão inclusive falando. Veja só, dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Veja que eles sabem até mesmo o que está acontecendo na terra. Porque eles dizem assim: Até quando tu que és o Senhor, o santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Veja só, aqui a unidade do corpo místico de Cristo. Não é verdade? E o apóstolo Paulo também nos ensina uma coisa muito bela em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Aqui ele diz e prova claramente o juízo particular. Que ele diz que preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. E nós sabemos que a Bíblia nos ensina que nós seremos como os anjos no reino dos céus. Mateus capítulo 22, no versículo 30, fala isso. E Lucas capítulo 20, versículo 36. E nós sabemos
o que os anjos fazem lendo Hebreus capítulo 1, versículo 14. Veja só. Veja que é a função dos anjos. Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Veja só aqui a função dos anjos. São todos os anjos espíritos a serviço de Deus. Então, os santos estão a serviço de Deus, assim como os anjos também. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um citara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Apocalipse 7,15 também diz assim: por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite. Veja que aqui diz: e o servem dia e noite, no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará. Certo? Abraçará, né? Que diz aqui, abrasará. Então assim, meus amados, aqui está a função dos anjos e a função dos santos. Nós podemos ver claramente que Miguel Arcanjo, intercedeu por Daniel. Veja lá no livro de Daniel, capítulo 10, do versículo 12 ao 13, mostra a intercessão de Miguel Arcanjo por Daniel. E Daniel diz que não há quem me defenda a não ser Miguel. Veja só como era bela a confiança que Daniel tinha em Miguel Arcanjo. No último versículo do capítulo 10 do livro de Daniel fala isso. Então aqui nós podemos entender essa unidade que há, certo? E tudo isso é permitido porque Cristo é o cabeça do corpo místico, que é a igreja. Então não adianta vir com esse papo furado e dizer: não, mas Maria não pode ouvir nossas orações porque ela não é onipresente. Aí eu digo: sim, meu filho, mas Jesus Cristo é onipresente. E nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. E a Bíblia diz que nós temos unidade. E todas as coisas que estão no céu e na terra estão em unidade. Efésios capítulo 1, repito mais uma vez, do versículo 9 ao 10. Você pode ver claramente isso. Certo? E outra coisa, Apocalipse capítulo 8, versículo 3, fala que um anjo tem acesso às orações de todos os santos. Ele não é onipresente. Como é que ele tem acesso a todas as orações de todos os santos? Por quê? Por causa de Cristo, que é o cabeça da igreja. Cabeça do corpo místico de Cristo. Por isso existe essa unidade entre nós que aqui estamos e os santos que estão nos céus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: desse modo cercado como estamos de uma tal nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são os santos, né? Você pode ver que segundo Samuel 14, 20 fala que um anjo, ele sabe das coisas que acontecem na terra. Como é interessante. Então aqui está a nossa resposta. E a oração da Ave Maria está toda, nós conseguimos aplicar ela toda às Sagradas Escrituras, né? Quando nós pedimos aqui, na parte final, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nós pedimos aqui para que Maria rogue por nós, assim como nós pedimos aos santos. E assim como as Sagradas ensina. As Sagradas Escrituras ensina, certo? Então, meus amados, aqui é mais uma gravação. Que Deus vos abençoe, ilumine a vida de vocês. Espero que tenham gostado e peço que compartilhem para ajudar as pessoas que estão com dúvidas em relação a isso, certo? Que Deus vos abençoe e agradeço a atenção de todos vocês. Amém. Fala galera, meu nome é Cleiton Santos, da comunidade Coração Sagrado. Você gosta de louvor? Curte uma boa pregação? Necessita de orações? Aqui na nossa comunidade Coração Sagrado, todos os domingos a partir das 18h30, você terá acesso à nossa programação. Oração do Santo Terço, pregações e como louvores aqui do lado como você está assistindo. Quero convidar você a também ajudar o nosso canal a crescer. De que forma? Ativando o sininho, se inscrevendo
e compartilhando com seus amigos.